Shalom, gente. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Hoje é o primeiro dia do contexto do Espírito de Fortaleza. E aí, eu gostaria de ler com vocês, seja do Instagram e seja também do pessoal do Zoom, onde está 2 Samuel, capítulo 22. Shalom, Adriana. Shalom, Maria Rita. 2 Samuel, capítulo 22, gente. Vou parar no 33. Então, vamos ter agora uma leitura. Shalom, Grazi da Rosa. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. Aqui adentra a fortaleza, né, gente? A cidadela, a raiz hebraica, é realmente um lugar seguro, uma fortaleza. Olha só, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu. E teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. E foi visto sobre as asas do vento. O pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens do céu. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz. Despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso esfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e todos os seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abate os altivos.
Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo barato exército. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então, que essa palavra, ela recaia sobre ti. Que o Senhor seja a tua lâmpada e que Ele derrame a sua luz sobre as nossas trevas. Que Ele venha realmente desbaratar os exércitos dos inimigos e que nós venhamos saltar muralhas. Que o nosso Deus, o qual é perfeito, Ele venha a ser escudo, Ele venha a ser, para com a nossa vida, o espírito de fortaleza, que nós venhamos nos refugiar. E realmente, gente, nós falávamos sábado, até porque foi o nosso último dia, falamos de pontos do que é do ocultismo, sintomas, e que por neles nós, vocês que estão conosco sabem muito bem, que desde em que nós viemos em tempos e estações do inverno, nós trabalhamos muitos desses contextos. Trabalhamos a questão das pessoas que tinham visões abertas, ligadas totalmente às trevas, pessoas que faziam viagem astrais, pessoas que trabalhavam, que sonhavam até, eram levadas pelas trevas, pessoas que alegavam ser profetas, mas só eram adivinhadores. Trabalhamos esses falsos dons. Até as questões das premonições, as levitações, as imoralidades, qual nós não ainda terminamos. E também, em todos esses contextos, nós vimos ataques sobre a igreja, enganos, manifestações de espíritos malignos, o qual trabalham sobre poderes no corpo humano, que é o trabalhar exclusivamente forte do espírito do anticristo, o qual sua cultura trabalha no engano. Não sei se vocês já observaram que existem duas dinâmicas. A primeira são as pessoas que são infectadas, são aquelas que são amantes de si mesmos. Pessoas que buscam facilidade para resolver problemas. E isso aí vai também, gente. Nós recebemos enxurradas de pessoas que viveram sua vida completa e até o seu geracional, tocando no que é diante da malignidade. Elas, porventura, fizeram o que não era, aos olhos do Senhor, o seu real desejo. E elas querem resolver os seus problemas de uma hora para outra. Essas pessoas são as mais enganadas. Elas acham que irão resolver ao simplesmente aceitarem Yeshua. E aqui vemos que aceitar o Mashiach é apenas um passo. Essas pessoas são as mais enganadas. Essas pessoas
elas são aquelas que, infelizmente, saem da centralidade do Mashiach. E elas nem imaginam. Uma das coisas que você deve entender é que quando nós entramos no corpo, nós nos mantemos dentro de Yeshua. E quando isso acontece, uma das coisas que saem da nossa vida é a mentalidade do anticristo. A mentalidade do anticristo, o qual é profunda, é que nós fôssemos falar só sobre isso. Um dos pontos é o espírito de engano. Ou seja, eu sou o meu próprio Cristo. O outro ponto é que agora eu sou dono da minha verdade. E aí eu não preciso de ninguém. E aí nisto se atrela um outro ponto, em que eu não quero me moldar às verdades de Yeshua. Eu uso a palavra para a minha defesa. Então, eu pego ela para a minha própria defesa e não para me moldar, para me tornar uma nova criatura. E aí eu faço uma fortaleza em mim mesmo. Então, meu coração ele se petrifica. E aí, vocês sabem muito bem do que nós trabalhamos sobre essas fortalezas mentais. O campo mental, o coração endurecido. E aí vai de encontro com Êxodo capítulo 25. Vamos abrir alguns textos agora? Êxodo capítulo 25, os versos 8, o verso 8 nesse texto. O verso 8, ele declara que e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O outro texto, que é o que o Senhor deseja, que a Shem deseja sobre a nossa vida, está em João capítulo 6. João capítulo 6. O verso 57. Que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esses dois textos. A Bíblia fala que nós devemos circuncidar o nosso coração. E aí, o Espírito da Verdade, ele eliminará do nosso corpo as células ruins. Primeiro, o ponto-chave da dinâmica da alma, ela está no nosso coração. Vamos lá? Nosso coração, eu vou colocar como um círculo aqui. O nosso coração. O nosso coração, ele entra em 4 vertentes. A Bíblia fala dos 4 rios. As 4 vertentes aqui. E aqui, a dinâmica é circuncidar. Quando nós vamos ver a raiz dessa palavra, olha só, circuncidar. Só um minuto. Circuncidar, ela é cortar. Cortar fora. Ela se refere a algo que, consequentemente, se refere a uma destruição também.
A circuncisão, ela parte de que o nosso coração, ele não flui ainda os 4 rios que a Bíblia fala. Então, o nosso coração, ele tem raízes de iniquidade. Então, a circuncisão, ela vai começar a envolver, e aqui ela vai cortar raízes malignas. Ela vai envolver, é uma aliança, e é um cortar de um cordão umbilical, para que desses rios que, biblicamente falando, historicamente, alguns deles já não desaguam mais. E aí nós começamos a fazer com que as raízes do Eterno comecem a fluir através do nosso coração. E porventura estar circuncidado. Outro ponto que nós falamos sobre os fundamentos foi que o Mashiach, ele precisou morrer para que a nossa vida fosse salva. E aqui foi sangue, gente. Sangue. Por isso que nós falamos muito sobre DNA, genética. Um sangue puro, um sangue dourado, para que todos aqueles que aceitassem essa vida, porque a Bíblia fala em Mateus 26, gente, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. E a Bíblia ainda fala que essa verdade, a verdade que Jesus nos declarou, que aqueles que não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem, não terão vida em vós mesmos. Então, gente, o que é que traz vida desde o ambiente espiritual, da alma e do corpo? É você ter essa aliança com Ele através da ceia. Porque a vida está nele. E isso aqui, e essa vida, é uma das chaves de cura. A própria ceia, com o entendimento, como memória, ela é uma restauração genética para as estruturas nossas, desde o ambiente original. Desde o ambiente original. E aqui está, que nós precisamos entender que a percepção, desde o início, do circuncidar o nosso coração, é preciso que nós venhamos. Primeiro ponto, perdão. O perdão, ele começa a trazer, digamos que, o ambiente da nossa alma, para quem estava desde o início conosco e ainda está aqui conosco, sabe que aqui está a nossa alma. E a nossa alma, ela começa a ter fragmentos. E esses fragmentos vão criando partículas da nossa alma que vão sendo criadas. Aqui, quando nós, consequentemente, decidimos aqui retomar essas partículas, esses fragmentos de alma que estavam em outras pessoas, elas começam a vir
da nossa vida. E aqui vai na dimensão dos sentimentos, vai em tudo. E aqui, essa pessoa aqui, ela começa também a receber de você a partícula que ficou nela. Nós chamamos de laços, nós chamamos de fortalezas, de cadeias. Tem vários nomes disso. Nesse contexto, é um dos primeiros pontos, o pedir perdão e esses fragmentos do tempo que estavam aprisionados em dimensões. Nós chamamos também de tronos de iniquidades. Esses tronos de iniquidades, eles ficam em uma camada. Uma delas, ela adentra no segundo céu. Esse segundo céu é o ambiente dos bruxos. É o ambiente do ocultismo. É o ambiente das viagens astrais. É o ambiente de N feitas. E aí, fragmentos da nossa alma, elas estão aqui presas aqui. Presas. Aprisionadas. O que é que a libertação faz com que, através de um líder espiritual, o qual ele se torna um libertador, ele adentra aqui, sua alma está aqui, partículas dela estão aqui, sejam contextos genéticos, é um ambiente geracional, e só nessa dimensão eu estou falando, tem outras dimensões. A dimensão dos tronos ainda, que são os tronos de iniquidades, que vamos trabalhar também a genética aqui. E aí, esse aqui, ele vai trabalhar o quê? Ele vai ter patente e autoridade para poder resgatar partículas da alma, para que aqui, essa pessoa comece a desenvolver, ela comece a ter maturidade. E aí nós trabalhamos também o ambiente dos espíritos familiares. Então, essa dimensão aqui também. E demais comandados. Cadeias que se encontram aqui. Então, quando nós começamos a cortar essas conexões com o segundo céu, começamos a receber curas, libertações, porque haviam prisões. Muitas pessoas têm doenças cíclicas. Algumas autoimunes, né? Essa é a camada aqui. Então, tem que haver um desligar aqui. E adentra o corpo do pecado. E aqui nós começamos a destruir prisões, sair de dimensões, de cadeias, sepulturas, de ciclos de repetições, de maldições, que são os 12 tronos. E aqui, esses 12 tronos, eles é uma outra camada que adentram aqui no Masao, 12 dimensões, 12 tempos. 12 meses, 12 tribos, assim como 12 tronos, 12 signos. Esses signos zodiacais, que de tempo em tempo eles trazem frequências
malignas para a terra. E aí o Senhor, ele nos delibera 12 tribos para combater esses 12 tronos, em que cada um de nós temos geneticamente uma essência, nós temos um DNA atrelado a uma dessas tribos. E aí nós trabalhamos na linhagem, na linha do tempo, ligado a tempos e estações. Ciclicamente falando, percorremos o relógio do eterno em seu tempo e em suas estações. 4 estações, cada uma com uma característica. Nas linhas do tempo. Por falta de entendimento, as pessoas, infelizmente, não entendem que, desde a sua ancestralidade, se aprisionam aqui. E a nossa ideia de entendimento, de buscar esse espírito, para que nós venhamos sair dessas fortalezas, dessas sentenças contrárias, de sair desses ciclos aqui, ciclos repetitivos. E eles precisam ser quebrados e destruídos. Altares que foram levantados, tronos de iniquidades que foram adorados. E aqui nós pedimos as misericórdias do Senhor para quê? Para que haja um recolher sanguíneo, para que seja colocado nas mãos de Yeshua. E assim como as ofertas, assim como realmente não só das nossas vidas, mas da nossa descendência. Retirar falsas coroas, véus, armaduras malignas, mantos, gente. No mundo espiritual, quando nós não entendemos, e aqui eu vou explicar esse contexto, porque nós vamos trabalhar esse contexto nessa semana. O entendimento para vocês terem a compreensão do que é sair de fortalezas. Quando nós trabalhamos esse avançar, muitos de nós temos armaduras ligadas ao maligno. E aí nós precisamos nos desfazer para nos revestir da armadura do Eterno. Muitos ainda estão com joias, patentes, armas, escudos, treinamentos malignos ligados ao Egito, em que o Eterno precisa nos limpar com o sangue de Yeshua para que nós venhamos viver novos ciclos. Até os mais minúsculos fragmentos, eles precisam ser retirados. Eu falei até essa semana sobre a questão de um exame sanguíneo. No céu é a mesma dinâmica. A análise, o maligno, ele vai analisar o teu sangue. Não tem como você fugir. Quem é do contexto científico, quem é médico, enfermeiro, sabe. Ali acusa tudo. Da mesma forma, é como Satanás e seus comandados, eles vão no seu sangue. Eles vão analisar as brechas no seu sangue
Da mesma forma que a ciência analisa como estão as imunidades ou as doenças. É aí, gente. E aí nós precisamos analisar quais prisões, de forma geracional, quais dimensões, quais cadeias, quais ciclos, quais sepulturas. Muitos de vocês que estão conosco especialmente falam muito de sonhos e vários contextos. Até uns saindo de sepultura, outros ainda estando em sepulturas. Sonhos linkados a revelações, em que esses fragmentos o Senhor fala em sonho para que vocês venham se levantar. E muitos dos sonhos é uma certificação de que já saíram certas dimensões e cadeias. Por qual nós precisamos ser lavados, remidos no sangue, gente. Tudo é sangue. Mas nós precisamos ordenar. Nós precisamos avançar entendendo que esses espíritos imundos eles precisam ser destruídos pelas frequências. As suas fortalezas precisam serem destruídas para que nós venhamos ser totalmente protegidos com o espírito de fortaleza. Eles precisam sair da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos fechar essas portas. Portas da nossa linhagem, da nossa família, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, dos nossos estudos. E aí nós ampliamos até dos nossos territórios, nossos bens, negócio. Tudo que nós fazemos, gente, é o nosso levantar. Toda sujeira. Sabe quando as pessoas, porventura, estão e às vezes elas desistem? É quando começa a levantar a poeira, a sujeira, a lama. E ela não quer. Ela só fala que quer. Mas quando começa... Nossa, gente. Quando começa a deliberar contaminações, conexões que você fez que não são linkadas ao Senhor. Portas que vocês deixaram abertas e que esses seres adentraram. E aí, gente, é preciso que nós venhamos começar a entender para fechar essas portas que foram abertas pelas iniquidades geracionais. É só bater que o pó ataca. Tem muita gente. A Adena colocou, verdade, apóstolo. O fedor começa a exalar. Sim. Querido, é muito fácil, querida, também, nós começarmos a apontar, a falar, a pregar, sabe? Nossa, quantas mensagens, né? Podemos ter para pregar, para falar para o povo aplaudir, para o povo chorar. E quando você é chamado, vem aqui, agora é você. Você precisa agora se moldar agora. Precisa entrar aqui agora. É preciso você agora entender que você foi sentenciado aqui. Existem tronos de iniquidade aqui. Existem espíritos familiares aqui. Existem frequências malignas aqui. Que estão adentrando e sugando o seu ser. Existem gafanhotos, existem comandados que têm autorização para operar nas vossas vidas. Porque linhagens
Linhas do tempo deliberaram. Shalom, Renata. E que elas precisam ser desativadas, amarradas, gente, anuladas, paralisadas. É preciso haver isso. É preciso haver um desligar das obras de engano. E essas obras de engano nos fez perder acessos. Nós precisamos fechar essas portas. Nós precisamos avançar nessa unção, no descanso do Senhor. Amém, Adriano. O Senhor me chamou para este lugar e estou vivendo um nível de libertação tremendo. Amém. Nós precisamos decretar na nossa vida para passar a viver, gente. E hoje eu reforço sobre ti. Que às vezes nós estamos caminhando e às vezes nós pensamos em desistir. Sabe? Muitos de nós estamos presos a depressões, a traumas, a feridas do passado. E precisamos sair disso. Preocupações como ansiedades, até por acontecimentos futuros. Eu estou me desligando, andando no conhecimento agora, para a glória de Deus. Amém. Gente, a cada dia, nós precisamos nos levantar como guerreiros. Para dizer assim, ó, toda sepultura dos 12 tronos de iniquidade, dos espíritos familiares, dos comandados, nós precisamos nos levantar com autoridade e aplicar o sangue de Yeshua para que ele venha percorrer todos os rastros, memórias, linhagens, linhas do tempo. As palavras que foram ditas, vocês sabiam que muitas das coisas que muitas pessoas falaram ao teu respeito, elas ecoam e elas têm vida. Vocês sabiam que, porventura, uma palavra de um parente seu, ela tem autoridade sobre ti? E às vezes nós não imaginamos. Uma palavra que foi dita em tua infância, ela gera autoridade sobre ti. E que você precisa pedir ao Espírito Santo para trazer memória, para você se fazer livre e essas palavras serem apagadas e desativadas. Vocês sabiam que certas palavras são ativadas e, evidentemente, elas causam fortalezas e ainda causam sepulturas. Nós precisamos nos levantar com autoridade e declarar. Nós precisamos avançar para proibir. Isso acontece, Josimara, muito. Palavras como essa, Jair, de contextos negativos. E aí, se não houver libertação disso, essas palavras, elas têm vida. Elas são prisões, gente. Podemos colocar elas como contextos de espírito mesmo. E trazem e nos colocam em fortalezas. E elas precisam ser apagadas.
Geralmente são muitas coisas e quando não lembra de todas, aí quem te lembra quem traz a memória de todas as coisas é o Espírito Santo. Não, não é ninguém. Você pode ainda ter uma revelação através de alguém. Alguém pode ter alguma revelação para com a tua vida e acelere, mas que é o próprio Espírito Santo o qual deseja a tua libertação. Ele vai rastreando desde um minúsculo ponto e vai te trazer uma revelação. Pode ser em sonho, mas será algo bem íntimo. Ele vai te revelar. Você, nas suas orações, tem que pedir isso. Aí, a forma que será, aí não é você quem vai dizer. Pode ser em sonho, pode ser em uma revelação, pode alguém ter alguma revelação, e aí começar a fazer sentido. É dessa forma. Sempre, gente, vocês não me verão dizendo que não, eu sou o servo do Senhor, tudo é eu, tudo é eu. Não, não é assim. Eu vou estar trazendo uma palavra dizendo que sejam livres, sejam libertos da escravidão, e eu mesmo que coloco vocês em laço. Está errado. Até um certo ponto a gente chega, mas a gente não pode ser um outro faraó, ou seja, você só trocou faraó, só trocou de escravidão. Não. Tem coisas que o Espírito Santo guia a nossa vida para com a tua. E aí vai unindo as coisas. As engrenagens vão se unindo. Tem coisas que você terá em sonho, que um profeta irá liberar para a tua vida. Tem coisas, gente, que são íntimas. Temos que orar pedindo revelação do passado, da nossa linhagem. Também, Renata, também. Aí entra a genética. Aí entra a genética. Aí, como eu falei anteriormente, Renata, você vai ter várias direções. Através de um profeta, de um libertador, através de sonhos, através de revelações. Tem várias vertentes para começar a fazer avançar tua vida. Agora, não é comum, infelizmente, Renata e todos vocês, não é comum. Muitas igrejas fizeram uma réplica do que seitas ocultistas fazem. E eu entendo sobre o contexto de oferta. Muitos dizem 50 mil para poder a gente desamarrar isso daqui. Vertentes ocultistas fazem isso. Ou muitas igrejas fazem. Essa oferta aqui vai fazer isso daqui. Pode ofertar. Isso aqui vai funcionar. Não é assim, gente. Só uma réplica. O Senhor não vai barganhar isso com você, não, querido e querida. Se engana quem faz isso. E as pessoas só fizeram repaginar, só fizeram mudar a palavra. Não é de qualquer jeito. Justamente isso é como eu creio. Não é dessa forma. O Senhor te chama, o Senhor pode deliberar altares serem quebrados. Aí é sangue mesmo. Aí é sangue. Ou seja, é uma oferta.
Mas não é uma oferta que eu estou te falando. Não é um valor que eu estou te falando. Existem alguns minúsculos contextos, como uma oferta de cordeiro, que libera um valor exato. Mas a sua maioria, quando é altares para serem quebrados, é o teu coração. O Senhor vai sondar o teu coração. É a única dinâmica que a gente acredita. E não é assim. Dessas questões. Não é. Não funciona. O Senhor não barganha a gente. O Senhor não barganha nada. Ele não vai te dar uma libertação porque você vai ofertar R$ 1.000 para aquela pessoa lá. Ah, eu quero um dom profético. Quanto é esse dom profético? É R$ 1.000? Eu vou ofertar. Nossa, gente. Você se engana, não é assim. Uma coisa que me incomoda, a minha avó vivia uma vida miserável, pedia esmolas, teve a oportunidade de ter uma vida boa, mas não rica, mas boa. Todos os irmãos dela teve uma vida financeira abençoada. No nosso pouco entendimento, é maldições, sabe? A Bíblia fala do que é escravidão e do que é uma saída do Egito. E aí tem um processo, Renato. Tem um processo. Tem um processo de saída, né? O povo de Deus teve um processo de saída, tá? Um processo de saída do Egito. E aí demora. Infelizmente, Renato, é assim, o mau uso dos dons. Gente, lembrando que nessa estação a gente vai pegar, né? A respeito dessas questões de dons. Cuidado, não, que vai pegar agora. Olha só para a gente concluir essa parte que nós avançamos nessa questão de libertação, na questão de saída de fortaleza. Nós precisamos andar em dimensões da Shalom do Eterno. Nós precisamos avançar para entender sobre as regiões celestiais do Mashiach, para começar a governar. E aí é a busca contínua de uma libertação em relação aos nossos pecados, transgressões e iniquidades, os quais têm que ser confessados, arrependidos e perdoados e apagados pelo Mashiach, o qual ele venceu a morte, gente, ressuscitou e nos fez mais que vencedores. É preciso nós entendermos que, a partir da nossa vida, as nossas linhagens, a verdade em si, escondida no Mashiach, é uma linhagem, gente, de proteção, de bênção e de crescimento. E assim como havia em Israel, tem que ser para com a nossa vida. A coluna, gente, de nuvem, precisa estar sobre nós para nos guiar no nosso caminho. A mesma coluna de fogo precisa nos iluminar, gente, para nós caminharmos durante a noite. Para que as riquezas que estavam presas na nossa linha do tempo, nas regiões das trevas, por causa dos pecados, maldições, altares malignos, eles precisam ser recolhidos e a nossa herança ser resgatada, aplicando o sangue do Mashiach nelas,
tem que haver santificação. E esse sangue tem que ser derramado na nossa vida e na nossa descendência. Esses altares que foram levantados por conta de pessoas que tiveram a vida má e até nem entenderam, mas adoraram certas coisas. E aí nós avançamos, gente, para que a nossa vida seja realmente ativada no nosso chamado, na nossa identidade. Nós falamos no início, nossos talentos, e nós sermos liberados agora, desde o início como discípulo e depois como líderes espirituais. O Senhor nos chama, gente. O Senhor nos chama para sermos libertos e para libertar. E portais geracionais. E agora, porventura, nós vamos nos limpando de todas as misturas das trevas através do sangue do Mashiach. E aí, a nossa vida, o nosso corpo, alma e espírito começa a viver e a se multiplicar. A nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa família, a nossa linhagem, a nossa mentalidade, as nossas finanças, os nossos bens, tudo, gente, começa a receber multiplicação, começa a ter reconstrução, começa a ter liberação, ativação, começa a ter um avançar, gente. É quando realmente o temor do Senhor está sobre nós. É quando o espírito de conhecimento do Eterno está sobre nós. O espírito de poder, de virtude, o espírito de conselho. E aí vem trazendo propósito para com a nossa vida. Quando vem o espírito de entendimento, e aí vem o de fortaleza, com a tamanha sabedoria. E aí nós começamos a governar. Vivemos em uma atmosfera de bênção, de aliança. É quando as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó e de Yeshua é derramada sobre a nossa vida. Que essas bênçãos sejam derramadas sobre ti. E a atmosfera do Eterno é derramada sobre ti. E aqui nós finalizamos declarando isso para a tua vida. Que o Senhor te coloque em caminhos para você começar a reconstruir a sua genética. Que o Senhor coloque em teu caminho uma liberação, uma ativação sobre ti. Que o Senhor te coloque e te acelere no caminho, na verdade e na vida. E que o Espírito do Eterno recaia sobre ti. No nome poderoso de Yeshua. Amém.